uma introdução do livro Eclesiástico, que faz parte da Bíblia Sagrada, pelo menos da católica. Vamos a esta introdução que está na edição pastoral. Como é pastoral, né? Nós temos que pastorear as ovelhas, informar. Vamos ver o que está escrito aqui nesta edição. Deixa eu ver de que ano que é. O ano 2000... Não, é 1991. Né? Tem bastante tempo. Eclesiástico, a preservação da identidade do povo. A introdução diz o seguinte: o nome eclesiástico provém do uso oficial que a Igreja faz desse livro, em contraposição à sinagoga judaica, que não o aceita como palavra de Deus. Olha aí, então, a Igreja dos judeus não aceitam o eclesiástico como um livro, né, provindo de Deus para informar aos seus fiéis. Já a Igreja Católica o aceita, sim. Trata-se de uma obra escrita por volta de 190 antes de Cristo por Jesus ben Sirac. Olha, quem escreveu tem o mesmo nome do nosso Redentor Jesus Cristo. A obra chegou até nós graças à tradução grega feita pelo seu neto em 132 a.C. Olha, então, ele escreveu por volta de 190 a.C. e o neto dele traduziu em 132 a.C. Por isso a obra chegou até nós. No início do século II a.C., a Palestina, a região da Palestina, passou do domínio dos Ptolomeus, povo do Egito, para o dos Seleucidas, originários da Síria. A fim de unificar o império, exposto a conflitos internos, os Seleucidas promoveram uma política de assimilação e procuraram impor aos povos dominados a cultura e religião, os costumes gregos, um imperialismo cultural que ameaçava destruir a identidade cultural e religiosa dos dominados. Olha só, eles tentavam fazer com que os povos sob o seu domínio tivessem uma cultura e religião de origem grega. Puxa vida, hein? Aí o que acontece? Entre os judeus houve uma corrente disposta a abrir-se ao espírito grego, desejando adaptar o judaísmo a uma civilização mais universal. A isso, todavia, opôs-se uma forte ala que buscava preservar a identidade e salvaguardar a fé e a vocação de Israel, testemunha do Deus vivo para todas as nações. Então, tinha um grupo que queria aceitar,
né? Uma mistura do judaísmo com a cultura grega, mas uma outra ala opôs-se radicalmente. Pois é. Então não houve unidade aí. Ben Sirac, olha, aí chegou a situação do livro eclesiástico. Ben Sirac, que era o judeu Jesus Ben Sirac, ele então escreveu este livro eclesiástico, que é uma espécie de uma profunda meditação sobre a fidelidade hebraica. Com isso, com os seus escritos, Sirac procura reavivar a memória e a consciência histórica do seu povo, a fim de mostrar sua identidade própria e o valor perene de suas tradições. Então, eles estão numa situação de dominados, os judeus, e o Ben Sirac escreve esse livro, reavivando então a memória para que não fosse esquecida, e a história do seu povo, mostrando a identidade e as tradições. O autor, porém, não é intransigente. Esse é o livro. Pois, nos seus escritos, ele mostra já ter assimilado diversos aspectos da cultura grega, iniciando o caminho de uma síntese que culminará no livro Sabedoria. O centro do livro eclesiástico está em Eclesiástico 24, capítulo 24, em que o autor identifica a sabedoria como a lei de Moisés. 24, versículo 23. Não se trata das leis, que é igual à legislação, e sim dos 5 livros do Pentateuco, que em hebraico se chamam Torá, igual a lei. Então isso aqui é importante, hein? O centro, a parte principal do livro do Eclesiástico, encontra-se no capítulo 24, onde o Ben Sirac diz que a sabedoria está na lei de Moisés. Agora não se trata das legislações, da legislação, e sim dos 5 livros do Pentateuco, que em hebraico se chamam Torá, que é igual a lei. Esta, na visão do autor, constitui a sabedoria de Israel. Com efeito, a narração toda do Pentateuco mostra a experiência básica de todo homem e de qualquer povo. Vejam bem, a narração do Pentateuco, dos 5 livros da Torá, a narração mostra a experiência básica de todo homem e de qualquer povo, que é a sabedoria que nasce da experiência concreta e conduz à vida. Então eu vou passar para vocês a leitura desse capítulo 24,
que, segundo essa introdução, é a parte básica do livro eclesiástico. Agora eu vou ler o capítulo 24 da Bíblia Sagrada, edição pastoral catequética, da editora Ave Maria, porque eu tenho muito essa ideia de que a Bíblia Ave Maria tem uma maior penetração entre os católicos. Vamos ver então, Eclesiástico, capítulo 24. Elogio da sabedoria. A sabedoria faz o seu próprio elogio. Honra-se em Deus, gloria-se no meio do povo. Ela abre a boca na Assembleia do Altíssimo. Gloria-se diante dos exércitos do Senhor. É exaltada no meio do seu povo e admirada na Assembleia Santa. Entre a multidão dos eleitos, recebe louvores e bênçãos entre os abençoados de Deus. Ela diz: saí da boca do Altíssimo, nasci antes de toda criatura, eu fiz levantar no céu uma luz indefectível e cobri toda a terra como que de uma nuvem. Habitei nos lugares mais altos. Meu trono está numa coluna de nuvens. Sozinha percorri a abóbada celeste e penetrei nas profundezas dos abismos. Andei sobre as ondas do mar e percorri toda a terra. Imperei sobre todos os povos e sobre todas as nações. Tive sob meus pés, com meu poder, os corações de todos os homens, grandes e pequenos. Entre todas as coisas procurei um lugar de repouso e habitarei na moradia do Senhor. E habitarei na moradia do Senhor. Então, a voz do Criador do universo deu-me suas ordens. E aquele que me criou repousou sob minha tenda. E disse-me: habita em Jacó, possui tua herança em Israel, estende tuas raízes entre os eleitos. Desde o início, antes de todos os séculos, ele me criou, e não deixarei de existir até o fim dos séculos. E exerci as minhas funções diante dele na casa santa. Assim fui firmada em Sião, repousei na cidade santa, e em Jerusalém está a sede do meu poder. Lancei raízes no meio de um povo glorioso, cuja herança está na partilha de meu Deus, e fixei minha morada na Assembleia dos Santos. Elevei-me como o cedro do Líbano, como o cipreste do Monte Sião. Cresci como a palmeira de Cádiz, como as roseiras de Jericó. Elevei-me como uma formosa oliveira dos campos, como um plátano no caminho à beira das águas.
exalo um perfume de canela e de bálsamo odorífico, um perfume como de mirra escolhida. Como o estoraque, o gálbano, o ônix e a mirra, como a gota de incenso que cai por si própria, perfumei minha morada. Meu perfume é como o de um bálsamo sem mistura. Estendi meus galhos como um terebinto. Meus ramos são de honra e de graça. Cresci como a vinha, de frutos de agradável odor, e minhas flores são frutos de glória e abundância. Sou a mãe do puro amor, do temor a Deus, da ciência e da santa esperança. Em mim se acha toda a graça do caminho e da verdade, em mim toda a esperança da vida e da virtude. Vinde a mim todos os que me desejais com ardor e enchei-vos de meus frutos. Pois meu espírito é mais doce do que o mel, e minha posse mais suave que o favo de mel. A memória de meu nome durará por toda a série dos séculos. Aqueles que me comem terão ainda fome, e aqueles que me bebem terão ainda sede. Aquele que me ouve não será humilhado, e os que agem por mim não pecarão. Aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna. Agora, a sabedoria e a lei. Ainda estamos no capítulo 24. Essa primeira parte foi o elogio da sabedoria. E agora nós temos uma segunda parte intitulada Sabedoria e a Lei, no capítulo 24 do livro Eclesiástico. Tudo isso é o livro da vida, a aliança do Altíssimo e o conhecimento da verdade. Moisés deu-nos a lei com os preceitos da justiça, a herança da casa de Jacó e as promessas feitas a Israel. Deus prometeu a seu servo Davi que faria sair dele um rei muito poderoso, o qual se sentaria eternamente num trono de glória. A lei faz transbordar a sabedoria como o fison e como o tigre na época dos frutos novos. Ela espalha a inteligência como o Eufrates, e uma inundação como a do Jordão no tempo da colheita. É ela quem derrama a ciência como o Nilo, soltando as águas como o Geom no tempo da vindima. Foi ele quem primeiro a conheceu perfeitamente. Essa sabedoria impenetrável às almas fracas. Essa sabedoria impenetrável às almas fracas. Eu repeti aqui, hein? O seu pensamento é mais vasto do que o mar, e seu conselho mais profundo do que o grande abismo. Eu, a sabedoria, fiz correr os rios, sou como o curso de água imensa de um rio, como o canal de uma ribeira, e como um aqueduto saindo do paraíso. Eu disse: regarei as plantas do meu jardim, darei de beber aos frutos do meu prado. E eis que meu curso de água tornou-se abundante, e meu rio tornou-se um mar.
pois a luz da ciência que eu derramo sobre todos é como a luz da manhã, e de longe eu a torno conhecida. Penetrarei em todas as profundezas da terra, visitarei todos aqueles que dormem, e alumiarei todos os que confiam no Senhor. Continuarei a espalhar a minha doutrina como uma profecia, e deixá-la-ei aos que buscam a sabedoria, e não abandonarei seus descendentes até o século santo. Considerai que não trabalhei só para mim, mas para todos aqueles que buscam a verdade. E aqui termina o capítulo 24 do livro Eclesiástico. É uma leitura bem profunda e fala bastante sobre a sabedoria. Eu vou aproveitar e vou passar para vocês também o capítulo seguinte, o 25, que tem alguns tópicos. Vamos lá, capítulo 25. Coisas desejáveis e coisas detestáveis. Meu espírito se compraz em 3 coisas que têm a aprovação de Deus e dos homens: a união entre os irmãos, o amor entre os parentes, e um marido que vive bem com sua mulher. Mas há 3 espécies de gente que minha alma detesta e cuja vida me é insuportável: um pobre orgulhoso, um rico mentiroso e um ancião louco e insensato. Olha, muito bonito esse tópico, hein? Mais um. O título é Maturidade na Velhice. Como acharás na velhice aquilo que não tiveres acumulado na juventude? Quão belo é para a velhice o saber julgar, e para os anciãos o saber aconselhar. Quão bela é a sabedoria nas pessoas de idade avançada, e a inteligência com a prudência nas pessoas honradas. A experiência consumada é a coroa dos anciãos. O temor a Deus é a sua glória. As 10 bem-aventuranças. 9 coisas se apresentam ao meu espírito. É mais um tópico, hein? As 10 bem-aventuranças. 9 coisas se apresentam ao meu espírito, as quais considero felizes, e uma 10ª que anunciarei aos homens. Um homem que encontra a sua alegria em seus filhos, um homem que vive o bastante para ver a ruína de seus inimigos, aquele feliz dele que vive com uma mulher sensata e que não pecou pela língua, nem teve de servir a pessoas indignas dele. Feliz aquele que encontrou um amigo verdadeiro e que fala da justiça a um ouvido atento. Como é grande aquele que encontrou sabedoria e ciência. Mas nada é tão grande como aquele que teme ao Senhor. O temor a Deus coloca-o acima de tudo. Feliz o homem que recebeu o dom do temor a Deus. O temor a Deus é o começo de seu amor, e a ele é preciso acrescentar um princípio de fé. Vamos a mais um tópico do capítulo 25 do livro Eclesiástico. Malícia da mulher. A tristeza do coração
é uma chaga universal, e a maldade feminina é uma malícia consumada. Vamos repetir? A tristeza do coração é uma chaga universal, e a maldade feminina é uma malícia consumada. Toda chaga, não, porém, a chaga do coração. Toda malícia, não, porém, a malícia da mulher. Toda vingança, não, porém, a que nos causa nossos adversários. Toda vingança, não, porém, a de nossos inimigos. Não há veneno pior que o das serpentes. Não há cólera que vença a da mulher. É melhor viver com um leão e um dragão que morar com uma mulher maldosa. Vou repetir. É melhor viver com um leão e um dragão que morar com uma mulher maldosa. A malícia de uma mulher transtorna-lhe as feições, obscurece-lhe o olhar como o de um urso, e dá-lhe uma tez com a aparência de saco. Vamos repetir esses 3 versos. A malícia de uma mulher transtorna-lhe as feições, obscurece-lhe o olhar como o de um urso, e dá-lhe uma tez com a aparência de saco. Entre seus parentes, queixa-se o seu marido, e ouvindo-os, suspira amargamente. Toda malícia é leve comparada com a malícia de uma mulher, que a sorte dos pecadores caia sobre ela. Como uma ladeira arenosa aos pés de um ancião, assim é a mulher tagarela para um marido pacato. Vou repetir esses 2 versos. Como uma ladeira arenosa aos pés de um ancião, assim é a mulher tagarela para um marido pacato. Aliás, é um verso só, o 27, mas com 2 linhas na Bíblia aqui. Não contemples a beleza de uma mulher, não cobices uma mulher pela sua beleza. Vou repetir também o verso 28, versículo 28 do Eclesiástico, capítulo 25. Não contemples a beleza de uma mulher, não cobices uma mulher pela sua beleza. Versículo 29. Grandes são a cólera de uma mulher, sua audácia, sua desordem. Se a mulher tiver o marido, ela se erguerá contra o marido. Coração abatido, semblante triste, chaga de coração, eis o que faz uma mulher maldosa. Vou repetir o versículo 31. Coração abatido, semblante triste, chaga de coração, eis o que faz uma mulher maldosa. Seguindo, versículo 32. Mãos lânguidas, joelhos que se dobram, eis o que faz uma mulher que não traz felicidade ao seu marido. Foi pela mulher que começou o pecado, e é por causa dela que todos morremos. Não des à tua água a mais ligeira abertura, nem a mulher maldosa a liberdade de sair a público.
Se ela não andar sob a direção de tuas mãos, ela te cobrirá de vergonha na presença de teus inimigos. Separa-te do seu corpo, a fim de que não abuse sempre de ti. Olha um tópico aqui do capítulo 25 do Eclesiástico, que fala somente sobre a malícia da mulher. Agora, eu vou passar ao capítulo 26, porque fala também de virtudes e maldades da mulher. Capítulo 26 do livro Eclesiástico. Feliz o homem que tem uma boa mulher, pois se duplicará o número de seus anos. A mulher forte faz a alegria de seu marido e derramará paz nos anos de sua vida. É um bom quinhão uma mulher bondosa. No quinhão daqueles que temem a Deus, ela será dada a um homem pelas suas boas ações. Rico ou pobre, o seu marido tem o coração satisfeito, e seu rosto reflete alegria em todo o tempo. Meu coração teme 3 coisas, e uma quarta faz empalidecer de pavor o meu semblante. A denúncia de uma cidade, o motim de um povo, a calúnia, coisas estas mais temíveis que a morte. Mas uma mulher ciumenta é uma dor de coração e um luto. A língua de uma mulher ciumenta é um chicote que atinge todos os homens. Capítulo 26, versículo 9. A língua de uma mulher ciumenta é um chicote que atinge todos os homens. Vamos ao versículo 10. Uma mulher maldosa é como um jugo de bois desajustado. Quem possui é como aquele que pega um escorpião. Ouviram bem? Versículo 10 do capítulo 26 do Eclesiástico. Uma mulher maldosa é como jugo de bois desajustado. Quem a possui é como aquele que pega um escorpião. Vamos ao versículo 11. A mulher que se dá a bebida é motivo de grande cólera. Sua ofensa e sua infâmia não ficarão ocultas. O mau procedimento de uma mulher revela-se na imprudência de seu olhar e no pestanejar das pálpebras. Interessante, né? Esse versículo 12 do capítulo 26 do Eclesiástico. O mau procedimento de uma mulher revela-se na imprudência do seu olhar e no pestanejar das pálpebras. Vigia cuidadosamente a jovem que não se retrai dos homens, para que não se perca achando ocasião. Desconfia de toda a ousadia de seus olhos, e não te admire se ela te desprezar. Como um viajante sedento abre a boca diante da fonte, bebe toda a água que encontra, assim senta-se ela em qualquer cama até desfalecer, e qualquer flecha abre sua aljava. A graça de uma mulher cuidadosa rejubila seu marido, e seu bom comportamento revigora os ossos. É um dom de Deus uma mulher sensata e silenciosa, e nada se compara a uma mulher bem educada. A mulher santa e honesta é uma
graça inestimável. Não há peso para pesar o valor de uma alma casta. Assim como o sol que se levanta nas alturas de Deus, assim é a beleza de uma mulher honrada, ornamento de sua casa. Como a lâmpada que brilha no candelabro sagrado, assim é a beleza do rosto na idade madura. Como colunas de ouro sobre alicerces de prata, são as pernas formosas sobre calcanhares firmes. Como fundamentos eternos sobre pedra firme, assim são os preceitos divinos no coração de uma mulher santa. 3 coisas irritantes. Versículo 25 do capítulo 26. 3 coisas irritantes é o título. 2 coisas entristecem o meu coração, e uma terceira me irrita. Um homem de guerra que perece na indigência, um homem sábio que é desprezado, e aquele que passa da justiça ao pecado. A este último Deus reserva a espada. Olha que conselho bom, hein? Versículos 25, 26 e 27 do capítulo 26 do Eclesiástico. 2 coisas entristecem o meu coração e uma terceira me irrita. O que entristece o coração? Um homem de guerra que perece na indigência, um homem sábio que é desprezado, e aquele que passa da justiça ao pecado. A este último Deus reserva a espada. Perigos do comércio. Olha só, tem até mensagem para o comércio. 2 coisas me parecem difíceis e perigosas. Dificilmente evitará erros o que negocia, e o taberneiro não escapará ao pecado da língua. Então aqui termina o capítulo 26. Deixa eu ver se vou conseguir ler o capítulo 27, porque o livro é muito grande, o Eclesiástico, mas é muito importante. Ele nos traz, é um livro sapiencial, ele nos traz sabedoria, né? Raciocínio, reflexo. Vamos lá. Vamos ao capítulo 27 do livro Sabedoria. A pobreza fez cair vários deles no pecado. Quem procura enriquecer afasta os olhos de Deus, como se enterra um pau entre as junturas das pedras, assim penetra o pecado entre a venda e a compra. O pecado será esmagado com o pecador. Se não te aferrares firmemente no temor ao Senhor, tua casa em breve será destruída. Ainda está no título Perigos do Comércio. Como provar os homens? Outro tópico. Quando se sacode a joelha, só ficam refugos. Assim, a perplexidade permanece no pensamento do homem. A fornalha experimenta as jarras do oleiro. A prova do infortúnio, os homens justos. O cuidado aplicado a uma árvore mostra-se no fruto. Assim a palavra manifesta o que vai no coração do homem. Não louves um homem antes que ele tenha falado, pois é assim que se experimentam os humanos. Agora outro título, outro tópico do capítulo 27. Busca da justiça. Se procurares a justiça, hás de consegui-la, e dela te revestirás
de um manto de festa. Habitarás com ela, ela te protegerá para sempre, e no dia do juízo nela encontrarás apoio. As aves chegam-se aos seus semelhantes. Assim, a verdade volta àqueles que a põem em prática. O leão está sempre à espreita de uma presa, assim o pecado, para aqueles que praticam a iniquidade. Outro tópico do capítulo 27 do livro Eclesiástico: conversão dos tolos. O homem santo permanece na sabedoria, estável como o sol, mas o insensato é inconstante como a lua. Na companhia dos tolos, guarda tuas palavras para outra ocasião. Se, de preferência, assíduo junto às pessoas ponderadas. A conversação dos pecadores é odiosa. Eles se alegram nas delícias do pecado. Uma linguagem cheia de blasfêmias é horripilante, e sua grosseria fará com que não queiramos ouvi-la. Uma disputa entre orgulhosos faz correr sangue, suas injúrias fazem sofrer os ouvidos. Outro tópico do capítulo 27 do livro Eclesiástico é a discrição, salvaguarda da amizade. Quem revela o segredo de um amigo perde a sua confiança e não mais achará amigos que lhe convenham. Ama o teu próximo e sê fiel na amizade com ele. Se desvendares seus segredos, em vão correrás atrás dele, pois, como um homem que mata seu amigo, assim é o que destrói a amizade do próximo. Como um homem que solta o pássaro que tem na mão, assim abandonaste o teu próximo e não mais o encontrarás. Não persigas, já está longe. Escapou-se como uma gazela da armadilha, porque a sua alma foi ferida, e não mais poderá curar sua ferida. Depois de uma injúria pode haver reconciliação. Desvendar, porém, os segredos de um amigo é um desespero para a alma desventurada. Agora tem um tópico no capítulo 27 do livro Eclesiástico que fala da hipocrisia. Aquele que tem um olhar lisonjeiro trata negros propósitos e ninguém pode afastá-lo de si. Em tua presença só terá doçura nos lábios, admirará tudo o que disseres, mas em breve mudará sua linguagem e armará laços às suas palavras. E armará laços às tuas palavras. Abomino muitas coisas, porém nada tanto quanto ele. O Senhor também detesta. Olha sobre a hipocrisia. Vamos passar a outro tópico do capítulo 27 do livro Eclesiástico. Justiça imanente. Quem lança uma pedra no ar, a vê recair sobre sua cabeça. A ofensa feita por traição atingirá também o traidor. Quem cava uma fossa cairá nela. Quem põe uma pedra no caminho do próximo, nela tropeçará. Quem arma uma cilada a outrem, nela será apanhado. O desígnio criminoso volta-se contra o seu autor, que não saberá de onde lhe vem o mal. A zombaria e a ofensa são próprias dos orgulhosos. A vingança os espreita como um leão. Aqueles que escarnecem do pecado dos justos serão apanhados no laço, e a dor os consumirá ainda vivos. Cólera e furor são ambos execráveis.
O homem pecador os alimenta em si mesmo. Eu vou aproveitar e vou passar também o capítulo 28, já que estamos com tempo aqui, nesse vídeo. O capítulo 28 começa com o tópico, a vingança. Aquele que quer vingar sofrerá a vingança do Senhor, que guardará cuidadosamente os seus pecados. Perdoa ao teu próximo o mal que te fez, e teus pecados serão perdoados quando o pedires. Um homem guarda rancor contra outro homem e pede a Deus a sua cura. Não tem misericórdia para com o seu semelhante e roga o perdão dos seus pecados. Ele, que é apenas carne, guarda rancor e pede a Deus que lhe seja propício. Quem então lhe conseguirá o perdão de seus pecados? Lembra-te do teu fim e põe termo às tuas inimizades, pois a decadência e a morte são uma ameaça para aqueles que transgridem os mandamentos. Lembra-te do temor a Deus e não fiques irado contra o próximo. Lembra-te da aliança com o Altíssimo e passa por cima do erro que teu próximo cometeu inadvertidamente. Agora, outro tópico no capítulo 28 é desavenças. Evita a desavença e diminuirás os pecados. O homem irascível provoca as querelas. O pecador espalha a inquietação entre seus amigos e semeia a inimizade no meio de pessoas que vivem em paz. O fogo queima na proporção da lenha que há na floresta. A ira do homem inflama-se na medida de seu poder e desenvolve-se em proporção de sua riqueza. Uma querela precipitada acende o fogo. A presteza na disputa derrama sangue. E a língua que presta falso testemunho causa a morte. Sopra sobre uma centelha e ela se abrasará. Cospe sobre ela e ela se apagará. Ambos saem de tua boca. Outro tópico, crimes da língua. É o versículo 15 do capítulo 28 do livro Eclesiástico. Maldito o delator e o homem que diz branco e preto, pois semeiam a discórdia entre muita gente que vive em paz. A língua de um terceiro abalou muitos deles e os afugentou de uma nação a outra. Ela destruiu as cidades fortes dos ricos e arrastou as casas dos poderosos. Desbaratou os exércitos dos povos e dispersou nações valentes. A língua de um terceiro fez repudiar mulheres de escol e privou-as do fruto de seu labor. Aquele que o ouve não terá paz, não terá amigo em quem tenha confiança. A chicotada produz um ferimento, porém uma língua má quebra os ossos. Muitos homens morreram pelo fio da espada, mas não tanto quanto os que pereceram por sua própria língua. Feliz aquele que está ao abrigo da língua perversa, que não passou pela cólera dela, que não atraiu sobre si o seu jugo e que não foi atado pelas suas correntes, pois o jugo dela é um jugo de ferro e suas correntes, correntes de bronze. A morte que ela dá é morte desastrada, e a moradia dos mortos é-lhe preferível. Ela durará
mas não sempre. Ela dominará o proceder dos injustos, e os justos não serão devorados pelas suas chamas. Aqueles que abandonam Deus lhe serão entregues. Ela os consumirá sem se apagar. Lançar-se-á sobre eles como um leão, e os estraçalhará como um leopardo. Protege teus ouvidos com uma sebe de espinhos. Não dês ouvidos à língua maldosa, e põe em tua boca uma porta com ferrolhos. Derrete teu ouro e tua prata, faze uma balança para pesar as tuas palavras, e para a tua boca um freio bem ajustado. Tem cuidado para não pecar pela língua, para não caíres na presença dos inimigos que te espreitam, e para que não venha o teu pecado a ser incurável e imortal. Então eu encerro por aqui no capítulo 28. Foi apenas uma parte do livro eclesiástico, mas muito importante para a gente ver como é bom estudar um livro sapiencial. Aqui tem muita reflexão, muita mensagem para nós vivermos hoje em dia ainda. Eu transmiti para vocês os capítulos 24, 25, 26, 27 e 28 do livro eclesiástico. Para você do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos. Tenha fé, esperança e amor. São 3 virtudes espirituais, teológicas, teologais.